estar. Agora pode estar tendo. Mas eu acho que não vai estar, não. Ele vai precisar do resultado, viu, Raida? Sinto te informar. Obrigado por liberar pra mim, Papa. Você liberou pra ele, Papa? Pedro? Aí o Pedro Lima, teu amigo aí. Leite? Liberado leite pro Pedro. Pedro Lima curtindo uma praia. Você pediu a liberação do cara e o cara tá te zoando, tá vendo? Mole? Você liberou pro Pedro Lima. Valeu, Pedro. Abraço aí. Ô, Garônio, Bandeira... E o Fogão, hein, rapaz, com o Mirassol. Que joguinho, mequetrefe, hein, rapaz. Que joguinho, a gente esperava tanto, né? 2 times que estão bem. Botafogo já não vem bem há um tempinho, né? Poucas vezes já vi coisas piores em 2025 que o Mirassol e Botafogo lá em Mirassol. Foi um jogo terrível, mas com erros de parte a parte. O Botafogo teve um mérito, que foi conseguir segurar o ímpeto ofensivo do Mirassol. Eu falei aqui brincando, mas o Mirassol vinha fazendo gols em casa há mais de um ano. Desde o ano passado, o Mirassol fez gol em todos os jogos em casa, e no Campeonato Brasileiro, claro, tinha feito gols em todos os jogos em casa, e está invicto ainda, ganhou 10, empatou 6 agora com essa do Botafogo. Então o Botafogo até conseguiu segurar bem o Mirassol. O Léo Link está na imagem, mas ele fez uma defesaça no jogo. O Mirassol não criou tantas oportunidades. O Reinaldo não jogou, e o Reinaldo é uma peça-chave hoje, mesmo sendo lateral esquerdo. Ele não é só o melhor lateral esquerdo do campeonato, é um dos melhores jogadores do campeonato, o Reinaldo do Mirassol. E o que o Mirassol faz muito em casa? Busca muitos lados do campo e bola parada. E o Botafogo saiu muito bem nos cruzamentos na área. Só que tinha que jogar bola também, tinha que botar a bola no chão e produzir. O Ancelotti entrou com 3 volantes, o Nilton, Marlon e o Danilo. Não tem problema com isso, desde que ele tivesse um escape bacana pelos lados. Só que ele tirou o Santiago da direita, onde vinha jogando muito bem, botou na esquerda e foi com o Arthur, que vem mal na temporada, pelo lado direito, e o Cris Ramos como centroavante. O Cris Ramos não tinha oportunidade, porque a bola não chegava, e o Botafogo não tinha os escapes pelos lados. Então, o Mirassol tinha um controle da posse de bola, e essas tentativas pelo alto, tentativa de cruzamento, mas nada muito rico em termos de criatividade, e o Botafogo, quando ficava com a bola, não conseguia jogar. E faltou também a leitura melhor, o Ancelotti peca muito nisso, do adversário. O Botafogo aqui no Rio, quando jogou contra o Mirassol, abriu 3-0, o jogo foi 3-3. Os 3 gols do Botafogo foram oriundos de transição rápida, porque o Mirassol é um time que ataca e ataca muito bem, e também dá a transição para o adversário. Então, se fora de casa o Mirassol deu a transição para o Botafogo, em casa, em algum momento, também daria essa transição. Só que o Telles falou no intervalo que o treinador pediu para o Botafogo ficar com a bola no campo ofensivo. Não era jogo para isso, era jogo para esperar um pouquinho o Mirassol e sair em velocidade. Então a leitura, o Botafogo já partiu de uma premissa equivocada para o jogo, e aí não ia conseguir ficar com a bola, porque não dá, é difícil ficar com a bola contra o Mirassol lá. Talvez Flamengo e Palmeiras consigam, talvez, mas a maior parte dos times do campeonato não vai conseguir ficar com a bola no campo ofensivo, em Mirassol. E o Botafogo também não tinha como fazer a transição, já que não estava preparado para isso, porque o treinador pediu outra coisa. No segundo tempo, esperávamos algumas mudanças que não aconteceram. O Ancelotti demora muito a mexer. Se o Diniz, como disse o Garoni, começa a abrir o time quando está perdendo rapidamente, o Ancelotti, quando algo está dando errado, ele demora muito a mexer. E foi o que aconteceu novamente lá em Mirassol. E o Botafogo, então, não teve muitas oportunidades. Mirassol teve uma oportunidade no segundo tempo. O Léo Link fez uma baita defesa, mas ficou assim. No final das contas, se o Botafogo tivesse vencido o Santos, se não tivesse tomado o empate do próprio Mirassol aqui no Rio, o placar lá teria sido ótimo. Só que o Botafogo, pensando em G5, teria que vencer o jogo, até porque o Bahia ganhou ontem o Bragantino e abriu 4 pontos. Pensando em G7, a tabela vem ajudando, a rodada ajudou, a derrota do Fluminense, a derrota do Vasco. Então o Botafogo hoje é o 6º colocado, com 48 pontos, 1 a mais que o Fluminense, 4 a mais que o São Paulo, com o mesmo número de jogos. É claro que tem que vencer o Vasco, quarta-feira, 19h30 no Nilton Santos, mas tem que melhorar muito o desempenho. O desempenho do Botafogo com bola em Mirassol foi pífio. É claro que o adversário também jogou mal, e aí tem muito a ver com o sistema defensivo do Botafogo, só que o Ancelotti tem outro problema. O Botafogo até vinha produzindo, eu pedi até para colocarem um vídeo aqui na semana passada, mostrei várias oportunidades perdidas com criações, e eu pedia também um equilíbrio defensivo. Quando conseguiu equilibrar a defesa, parou de produzir ofensivamente. Então o Ancelotti tem que conseguir buscar esse equilíbrio realmente. Ter oportunidade, ter chance clara e ao mesmo tempo conseguir defender bem.
Quarta-feira é um jogo perigoso, um jogo difícil. Botafogo precisa se defender bem, mas tem que fazer gol também, até porque, por mais que o G7 esteja razoavelmente tranquilo, não dá para brincar em Campeonato Brasileiro. Uma projeção rápida, os últimos times que ficaram na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro não chegaram aos 57 pontos. Batem ali em 56, 55, 54. Então, em tese, quem fizer 57 pontos vai estar pelo menos em 7º e vai se classificar para a pré-Libertadores. Botafogo tem 48, faltariam 3 vitórias em 8 jogos, 8 jogos, e o Botafogo tem alguns adversários acessíveis. Tem que fazer o dever de casa e se consolidar pelo menos no G7. Seria interessante o G5 por conta de planejamento e tudo mais. E assim, o Bahia pega o Atlético Mineiro agora fora de casa. Se o Bahia perder, o Botafogo vencer, um pontinho ali separando. Mas eu acho muito difícil o Botafogo ultrapassar, por exemplo, o Mirassol, que vem com uma campanha espetacular no campeonato. E lá é um jogo muito difícil, ruim, mas o Botafogo nem tomou gol e dá para pelo menos pensar em algo bom e se consolidar e melhorar o desempenho daqui para frente. Então, Bahia com quem no meio de semana? Atlético Mineiro fora. Em Minas. E o Botafogo? Vasco em casa. Clássico em casa, né? Bahia tá quanto? 52, é isso? 52 a 48. Botafogo 48. Botafogo pode ir a 51 se ganhar do Vasco. O Bahia, se perder, né, fora de casa, estacionaria em 52, ficariam a 1 ponto de diferença. O Fluminense tem 47, joga quinta-feira contra o Mirassol, jogo dificílimo, né? Mas estamos vendo. Ali tá bem embolado, né? Eu acho que tá difícil o Mirassol perder a posição dele, mas não tá impossível, porque o Mirassol deu essa travada, empatou com o Botafogo em casa. Jogou mal, né? Na hipótese de perder do Fluminense no Maracanã na quinta-feira, ele vai continuar com 56, vai dar essa chance do pessoal entrar ali na faixa dos 50. E aí, cara, aí vão faltar 6 jogos. Mirassol ainda pega Flamengo, ainda pega Palmeiras. Ih, vai chegar na última rodada precisando ganhar do Flamengo, hein, Bandeira? Vai chegar na última rodada lá em Mirassol, classificado para Libertadores. O último jogo é em Mirassol? O último jogo é em Mirassol, mas vai chegar tranquilo. Então o Palmeiras tá com 4 pontos na frente. Dá pra considerar 4. Mirassol vai chegar classificado. Vai? Classificado em quarto. Olha, Raíssa, sei não, hein? Vai. Uma rodada já carimbou a classificação. Então o Botafogo faria esse jogo aí no meio de semana, no Newton Santos. Botafogo como mandante contra o Vasco. Como é que foram os últimos jogos entre Botafogo e Vasco, hein? Como é que tá o retrospecto recente? No Brasil, 1-1 e 1-1. O Botafogo perdeu nos pênaltis. No Brasileiro, 2-0 o Botafogo em Brasília. O Botafogo é favorito em tese, né? Mas do que os dois times vêm jogando, se pegar o recorte dos últimos 6, 7 jogos, eu acho que o Vasco foi melhor. Acho que Botafogo. pegar os últimos 10 jogos. Só que agora o Vasco acabou de perder em casa pro São Paulo. Isso vai dar uma abalada também na confiança, né? E se quiser pensar em Libertadores, o Vasco vai ter que sair pro jogo. Vai ter que sair. Porque depois do empate do Botafogo, se o Vasco vencesse o São Paulo, ele iria 45. Ganhando o Botafogo, iria 48. Já empatava em número de pontos. Agora não. Agora vai a 45 se vencer o Botafogo. A vitória do São Paulo foi boa pro Botafogo e pro Fluminense. Porque o São Paulo, tudo bem, o São Paulo deu uma chegada ali, aproximou um pouco, mas segurou o Vasco, que era quem tava arrancando ali, né? Segurou os dois ali um pouquinho mais atrás. Fluminense, se tiver um desempenho bom até o fim do campeonato, e o Botafogo também, eles não precisariam se preocupar com Vasco e São Paulo. O problema é que o Fluminense inicia agora uma sequência, que já iniciou contra o Ceará, fora de casa do Ceará, agora tem o Mirassol no Maracanã, quinta-feira, Mirassol tá no G4, né? Poderia ser em outros tempos um jogo teoricamente tranquilo, mas tá longe de ser isso, quinta-feira, Fluminense e Mirassol, 7h30 da noite no Maracanã, e aí depois da sequência do Fluminense, já tô falando só um tempo aqui, né? Cruzeiro fora, Fla-Flu no Maracanã e Palmeiras fora. Então, simplesmente, sem tirar nem pôr, os 4 times do G4 seguidos e na ordem do G4, né? Mirassol, Cruzeiro fora, Fla-Flu no Maracanã e Palmeiras fora. Então, uma sequência duríssima que o Fluminense tem agora pela frente, depois de um jogo terrível que fez ontem contra o Ceará, uma atuação, cara, patética, uma das piores atuações do Fluminense no ano, mas isso está se tornando meio que corriqueiro, porque o Fluminense ganhou um jogo outro dia do Juventude, no Maracanã de 1-0, com gol nos acréscimos do Thiago Silva. O Fluminense tá começando a se tornar repetitivo nessa coisa de fazer atuações muito ruins. Vive um momento de muita instabilidade. Ontem não jogou o Lúcio. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo. Botafogo que se prepara para enfrentar o Vasco da Gama, clássico carioca, precisa de um resultado bom para alcançar aí uma vaga na Libertadores, né? Porque os adversários que estão abaixo do Botafogo estão vencendo os jogos do Botafogo
não está conseguindo aí ter uma consistência. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar seu comentário. Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço. Botafogo.